Dizem que toda cidade antiga carrega um segredo que se esconde atrás das paredes de pedra e do silêncio das madrugadas. Na cidade onde tudo isso aconteceu, o segredo era uma igreja. Pequena, esquecida, afastada do centro, rodeada por árvores retorcidas e um muro que já mal se sustentava de pé. Mariana sempre soube da existência daquele lugar. Cresceu ouvindo sua avó repetir a mesma frase, quase como uma reza: nunca entre naquela igreja depois da meia-noite. Com o tempo, essas palavras deixaram de assustar. Viraram lembrança de infância, superstição de gente velha. Mariana seguiu a vida, mudou de bairro, de rotina, de crenças. Mas naquela noite, algo a fez lembrar. Talvez o comentário de um amigo, talvez o desafio idiota de gravar para as redes sociais. Ou talvez fosse o próprio chamado da igreja. Porque há lugares que não precisam gritar para serem ouvidos. A rua estava vazia quando ela chegou. A luz do poste mais próximo piscava de forma irregular, como se avisasse que era melhor voltar. O portão da igreja, coberto de ferrugem, estava entreaberto. Nenhum cadeado. Nenhuma tranca. Como se o tempo tivesse esquecido de proteger o que havia ali dentro. Ela passou pelo portão com passos lentos, o celular na mão, gravando desde o início. O caminho de pedra estava tomado por musgo e mato crescido. Tudo estava em silêncio. Nem o som dos próprios passos parecia ecoar como deveria. E então, assim que alcançou os degraus da entrada principal, o som cortou o ar como uma lâmina. Um sino. Uma única badalada seca, pesada, impossível de ignorar. Mariana olhou para o alto, assustada. Mas ali não havia sino algum. A torre estava vazia desde que a igreja fora desativada, há décadas. Ainda assim, o som tinha sido real. Sentirá a vibração no peito, como se algo tivesse sido despertado. A porta da igreja estava encostada. Uma madeira escura, antiga, marcada por inscrições apagadas. Mariana empurrou com cuidado, e a dobradiça cedeu com um rangido abafado. A escuridão do interior parecia viva, como se a luz da lanterna não quisesse avançar. Ela deu o primeiro passo. O chão rangeu. O cheiro do lugar era uma mistura de madeira velha, poeira e algo mais, um incenso adocicado, intenso, recente demais para um templo abandonado. O ambiente estava frio. Os bancos alinhados, como se ainda guardassem por fiéis. O altar ao fundo, coberto por um pano branco manchado pelo tempo, parecia observar quem entrava. E as velas, todas apagadas, mas dispostas com perfeição. Como se tivessem sido preparadas naquela mesma noite. Mariana caminhou lentamente pelo corredor central. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A sensação era de que o ar a empurrava para trás. Ela tentava manter o foco, mostrar segurança diante da câmera, mas dentro de si, algo já gritava para sair. Foi então que, atrás do altar, percebeu uma porta entreaberta. A porta da sacristia. E do outro lado, um som. Baixo, rítmico, como algo sendo arrastado pelo chão. Sem pensar, ela ergueu o celular para filmar e se aproximou. No momento em que sua mão tocou a maçaneta, a porta da frente se fechou sozinha. O estrondo ecoou como um aviso final. E do fundo da igreja, pela primeira vez naquela noite, Mariana ouviu alguém respirar. A respiração não era alta, mas parecia ocupar cada centímetro daquele espaço. Era um som úmido, irregular, vindo de alguém, ou algo, que estava do outro lado da porta. Mariana ficou imóvel por alguns segundos, com a mão ainda na maçaneta e o celular trêmulo na outra. O cheiro do incenso se intensificou de forma repentina, invadindo as narinas como fumaça em um cômodo fechado. A sensação era de que o próprio ambiente tinha despertado com sua presença. Ela girou a maçaneta devagar, e a porta da sacristia se abriu com um estalo seco. A escuridão do outro lado era ainda mais densa. As paredes estreitas, a mobília encostada e a falta de janelas tornavam o ar ainda mais pesado. No canto da sala, uma cadeira de madeira estava virada de costas. Uma vela derretida em cima de uma mesa projetava sombras que dançavam sem som. E ali, na parede oposta, algo que a fez parar. Um espelho. Alto, antigo, de moldura dourada, encostado em um canto como se tivesse sido esquecido ali. Mas ele não refletia o que deveria. A imagem mostrava o cômodo, sim, mas com uma diferença sutil, quase imperceptível. Mariana não estava nele. No reflexo, a sacristia estava vazia. Ela deu 2 passos para frente, tentando entender. A câmera ainda registrava tudo, mas o visor do celular mostrava outra coisa. A tela havia congelado, travada exatamente na imagem da porta se fechando momentos atrás.
Por mais que tentasse encerrar a gravação, o botão não respondia. O silêncio era absoluto, até que algo estalou no chão. Ela olhou para baixo. Um relógio de bolso, antigo, repousava entre as tábuas. O mostrador estava rachado, e os ponteiros giravam, para trás. Mariana se abaixou lentamente para pegá-lo, e no instante em que tocou o metal frio, o reflexo no espelho piscou. Agora, ela estava lá. Mas havia algo errado com a imagem. O reflexo sorria. Ela, não. O corpo paralisou. O coração disparou num ritmo acelerado e irregular. Mariana deu um passo para trás, mas o reflexo não imitou o movimento. A figura do outro lado da moldura permaneceu onde estava, sorrindo de forma serena, como quem já esperava por aquilo. Ela virou o rosto rapidamente, procurando a saída, mas não havia mais porta. Onde antes estava a entrada da sacristia, agora havia uma parede contínua, sem dobradiças, sem vão, como se a igreja tivesse engolido a única rota de fuga. Mariana se virou novamente, e o espelho estava vazio. O reflexo tinha desaparecido. E no chão, em letras riscadas com algo escuro, agora havia uma frase. A troca começa quando o tempo se desfaz. O silêncio que se seguiu parecia mais espesso do que antes. Mariana sentia o próprio corpo se afastando do presente, como se a realidade ao seu redor estivesse lentamente sendo substituída por algo antigo. O ar pesava nos ombros. Os sons comuns, sua respiração, os estalos do assoalho, até o zumbido do celular, haviam sumido por completo, como se estivesse dentro de um lugar onde o som não era mais permitido. Ela ainda segurava o relógio. Os ponteiros continuavam girando ao contrário, mas agora em uma velocidade assustadora. Parecia que o tempo, naquele espaço, já não obedecia nenhuma lógica. As paredes da sacristia tremiam levemente. Não como em um tremor de terra, mas como se o ambiente estivesse tentando se reconfigurar. O espelho, silencioso no canto, agora apresentava pequenas rachaduras em sua superfície. Não pareciam causadas por impacto. Eram simétricas, como veios surgindo do centro, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Mariana sentiu uma pontada aguda no peito. Um aperto estranho, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro de si mesma. E então, uma memória que não era dela surgiu com força. Uma escadaria, uma criança correndo pelos bancos da igreja, uma vela acesa sendo apagada com a ponta dos dedos, um grito abafado. Ela cambaleou, encostando na parede. Estava perdendo a noção do que era pensamento, do que era lembrança, do que era dela. Aquilo estava mexendo com mais do que o tempo. Estava mexendo com identidade. E foi nesse momento que a sala mudou. O espelho desapareceu. Não com estilhaços. Sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. No lugar dele, havia agora uma passagem estreita, feita com pedras úmidas e raízes saindo pelas laterais. Um corredor subterrâneo, escondido, onde não deveria haver nada. No chão, o relógio parou. Meia-noite exata. Mariana respirou fundo, sem saber se ainda era ela. O nome ainda ecoava na mente, mas já não parecia firme. Havia uma estranheza sutil, como quando alguém repete uma palavra tantas vezes que ela começa a soar errada. Ela caminhou até a entrada do túnel. A lanterna do celular, antes falhando, agora brilhava com intensidade incomum. Como se quisesse que ela visse cada detalhe daquele caminho. As raízes nas paredes pareciam pulsar. As pedras respiravam com umidade. E ao dar o primeiro passo para dentro, ouviu uma frase, suave, como um sussurro atrás do ouvido. Quem entra depois da hora, caminha fora do tempo. Ela não se virou. Apenas seguiu. O corredor parecia não obedecer a nenhuma lógica arquitetônica. As paredes eram de pedra viva, tortas, cobertas por raízes que se mexiam discretamente, como se tivessem vontade própria. O teto era baixo o suficiente para forçar Mariana a se curvar levemente, o que deixava seus movimentos mais lentos, mais cautelosos. A luz da lanterna iluminava pouco à frente, mas era suficiente para revelar as marcas entalhadas na pedra. Símbolos circulares, nomes incompletos, datas riscadas com força, como se alguém quisesse apagar a própria existência. O tempo ali dentro parecia suspenso. Não havia a menor ideia de quanto caminhava. Podia ser minutos. Podia ser horas. A sensação de fome, sede, cansaço, tudo estava suspenso, como se o corpo estivesse à espera de uma decisão que ainda não fora tomada. No fim do túnel, a passagem se alargava em uma pequena câmara. Um espaço circular, com chão de terra batida e velas dispostas ao redor em intervalos exatos. Ao centro, havia uma cadeira.
E sobre ela, algo que fez Mariana recuar instintivamente. Um espelho, de moldura escura, oval, inclinado para frente como se estivesse esperando alguém para ocupar seu reflexo. O espelho estava limpo, mas coberto por um pano escuro. Mesmo assim, Mariana sentia que ele já a observava. Aquela sensação incômoda de ser vigiada mesmo estando sozinha. Os pés dela afundaram levemente na terra úmida conforme se aproximava, o som abafado dos passos parecendo ecoar debaixo do chão. Como se aquele espaço fosse oco. Como se algo lá embaixo ainda estivesse vivo. No canto, havia uma pequena mesa. E sobre ela, uma caixa de madeira. Sem tranca. Sem cadeado. Apenas fechada com uma tira de pano branco. Ela se aproximou, abriu a tampa com cuidado. Dentro, havia papéis dobrados com nomes escritos à mão. Eram nomes simples, comuns, com letras que variavam entre firmes e trêmulas. E no fundo da caixa, uma única folha em branco, com uma caneta ao lado. Não havia instrução. Mas não precisava. A lógica estava ali, implícita. Quem entrava naquele lugar, deixava o próprio nome para trás. Ela pegou a caneta com os dedos suados. A mão tremia. Mas não era medo. Era o começo do esquecimento. Antes que pudesse escrever, porém, algo a interrompeu. Um estalo seco. Vindo do espelho coberto. O pano que o cobria, havia escorregado sozinho. Mariana não teve tempo de reagir. O espelho a mostrou de pé, com a caneta na mão. Mas no reflexo, o papel já estava preenchido. E o nome escrito ali, não era o dela. A visão do próprio reflexo com um nome que não reconhecia fez Mariana congelar por um instante. O nome estava ali, escrito com firmeza, como se tivesse sido marcado por alguém que a conhecia melhor do que ela mesma. Não era um erro. Não era um truque de luz. Era outra identidade, impressa com precisão, ocupando o espaço onde seu nome deveria estar. O mais estranho era que, ao ler aquelas letras, ela sentiu algo dentro de si vacilar. Como se por um momento, sua mente considerasse aceitar aquele novo nome. Como se aquilo fizesse parte de um plano maior, algo que o próprio lugar impunha aos que chegavam tarde demais. Ela afastou o papel, colocou-o de volta na caixa e se levantou, o coração acelerado e os sentidos confusos. O espelho à sua frente continuava exibindo a cena com exatidão, exceto por um pequeno detalhe. No reflexo, o nome seguia lá. Não desaparecia. Não importava o que ela fizesse. Foi então que percebeu uma mudança sutil na imagem. O reflexo sorriu. Um sorriso leve, calmo, mas carregado de um entendimento que ela não possuía. E logo em seguida, piscou. Mariana não piscou. Ela ficou imóvel, mas o reflexo seguiu seu próprio movimento. A figura começou a andar dentro do espelho, circulando a sala, observando os objetos, tocando as velas. E Mariana, do lado real, apenas acompanhava, presa à sensação de que havia aberto algo que nunca deveria ser mexido. O reflexo parou atrás da cadeira. E ali, abaixado sobre o assento, começou a riscar algo no encosto de madeira. Mariana se aproximou do objeto real, e quando olhou, os riscos estavam ali. Exatamente como o reflexo havia feito. Era uma data. 2 décadas antes do dia atual. Mesmo sem entender, Mariana soube o que aquilo significava. Alguém já havia estado ali antes. Alguém com aquele nome. E talvez, alguém que nunca saiu. O ar ficou mais denso. As velas começaram a tremular, uma a uma, como se um vento invisível atravessasse o cômodo. Mas não havia vento. Havia presença. E ela podia sentir. Os nomes na caixa começaram a se agitar. As folhas vibravam sozinhas, uma delas chegou a saltar para fora, pousando aos pés de Mariana. Ela se abaixou, e viu seu próprio nome escrito ali. Mas com a tinta, ainda fresca. A tinta escorria pelas curvas do nome como se tivesse sido escrita segundos antes. Mariana olhou ao redor instintivamente, esperando ver alguém ali com ela, alguém segurando uma caneta invisível, alguém brincando com sua identidade. Mas não havia ninguém. Apenas o som das folhas vibrando dentro da caixa, o leve estalo das velas derretendo e o reflexo, agora parado, observando em silêncio do outro lado do espelho. Ela pegou o papel com o nome. Era o seu, sem dúvida. Mas não o havia escrito. O detalhe mais perturbador era a caligrafia, idêntica à de sua avó. Letras bem desenhadas, firmes, com pequenos traços que Mariana reconheceria em qualquer lugar. Aquela mesma letra que viu por anos nos bilhetes deixados em cima da geladeira, nas anotações da Bíblia antiga, nas receitas de família que hoje estavam guardadas em caixas de papelão esquecidas no armário. A ligação era clara.
Alguém da família já havia passado por ali. Talvez a própria avó. E agora era a vez de Mariana. O espelho emitiu um som suave, quase imperceptível, como o sussurro de um vidro sendo tensionado. Ela levantou os olhos e percebeu uma mudança sutil na moldura. A madeira parecia se expandir, pulsar. O espelho respirava. As bordas tremiam com um ritmo estranho, como se estivessem contando algo, medindo o tempo. Mariana deu um passo para trás. Não conseguia explicar, mas sabia que aquilo não era apenas um reflexo. Era uma passagem. Um ponto de inversão entre o que era real e o que estava sendo construído. Ela segurou o papel com força. Quis rasgá-lo. Mas algo a impediu. Como se o próprio lugar resistisse à tentativa de negar o que já havia sido aceito. No canto da sala, a caixa se fechou sozinha com um estalo seco. E logo depois, a cadeira ao centro se moveu, não para frente, nem para trás, mas levemente de lado, apenas o suficiente para sair da posição original. Era um convite. Ou talvez uma ordem. Mariana se aproximou devagar, o corpo agindo por impulso mais do que por decisão. Sentou-se na cadeira, ainda segurando o papel. O espelho à sua frente agora brilhava com uma luz pálida e constante. E então, sem som, sem vento, sem qualquer força visível, o reflexo começou a se desfazer. Primeiro, o fundo da imagem se dissolveu, como tinta sendo lavada. Depois, o próprio rosto dela sumiu aos poucos, deixando no lugar uma figura nova. Mais alta, mais velha. De traços parecidos, mas não idênticos. Era uma mulher. E pela primeira vez, Mariana sentiu que aquilo que via não era o futuro. Era o que poderia ter sido. Ou pior, o que ainda poderia ser. A figura no espelho continuava imóvel. A mulher que ocupava o reflexo parecia observar Mariana com olhos que não piscavam. Não havia hostilidade, tampouco acolhimento. Era uma presença fria, como o retrato de alguém que já não lembrava como se sentia. Ela vestia roupas semelhantes às de Mariana, mas um detalhe denunciava o abismo entre as duas. A mulher refletida usava um véu escuro, cobrindo parcialmente o rosto, como se quisesse esconder algo que o espelho não deveria mostrar por completo. Mariana permanecia sentada na cadeira, o papel ainda em mãos, sem saber ao certo o que era real e o que fazia parte daquela construção ritualística. O ar na sala estava denso, quase sólido, e mesmo sem mover os olhos, ela sabia que as velas ao redor haviam diminuído de tamanho. O tempo estava passando ali dentro, mas de forma imperceptível. O reflexo começou a se mover lentamente. A mulher inclinou a cabeça para o lado, depois para o outro, como se estivesse estudando Mariana. Aos poucos, estendeu o braço e apontou para algo fora da moldura. Mariana olhou para o lado, e ali, na parede de pedra, viu o surgimento de um novo elemento, uma pequena porta de madeira, onde antes só havia pedra. Era estreita, baixa, sem maçaneta. Apenas uma inscrição acima dela, entalhada diretamente na pedra. Aqui não entra quem ainda carrega a lembrança. Mariana se levantou da cadeira. O espelho não mais reagia a seus movimentos. A figura permanecia estática agora, com o braço abaixado, como se sua função tivesse sido concluída. A porta na parede, por outro lado, parecia vibrar levemente, como se aguardasse uma escolha. Ela caminhou até a abertura, por instinto, levou a mão ao bolso. Sentia falta de algo. O celular. Não estava mais com ela. Também não sentia o relógio de bolso, nem os papéis. Estava leve demais, como se tivesse deixado partes de si pelo caminho. Encostou os dedos na madeira. Fria, lisa, mas estranhamente acolhedora. Ao tocá-la, a frase acima da entrada brilhou por um breve segundo. E Mariana entendeu. Para continuar, precisava esquecer. Mas esquecer o quê? O nome? A vida antes dali? A razão pela qual havia entrado? Um estalo baixo soou acima de sua cabeça. Olhou para trás, e o espelho agora exibia apenas o reflexo da sala, vazia. Ela respirou fundo, fechou os olhos, e passou pela porta. No instante em que cruzou a abertura, sentiu uma pressão atrás dos olhos, como se as memórias estivessem sendo empurradas para um canto escuro da mente. Não era dor. Era substituição. E quando a porta se fechou atrás dela, não havia mais Mariana. Apenas alguém caminhando em direção ao que ainda não havia sido revelado. O corredor além da pequena porta não seguia qualquer lógica arquitetônica. Era estreito demais para ser um corredor real, mas ainda assim, Mariana, ou o que restava dela, seguia adiante, sem resistência. O caminho parecia feito de paredes vivas, pulsantes, que absorviam o som dos passos,
o ar das narinas e qualquer memória que tentasse permanecer viva. A escuridão era total, mas seus olhos já não buscavam luz. Era como se tivessem aceitado aquela ausência como parte da nova realidade. Ao final do corredor, um novo espaço se abriu. Uma sala ampla, circular, iluminada por velas presas em crânios vazados, dispostos simetricamente ao redor de um altar de pedra. Não havia cheiro de morte, mas havia a certeza de que aquele lugar existia apenas para os que haviam sido esquecidos, não pelos outros, mas por si mesmos. As paredes eram cobertas por nomes entalhados diretamente na pedra, milhares deles, sobrepostos, cruzando-se, apagando-se uns aos outros, como uma disputa silenciosa por permanência. Cada nome que Mariana lia parecia lhe tirar mais um pedaço de lembrança. Era como se, ao absorver a identidade dos que vieram antes, a dela mesma fosse se diluindo. No centro da sala, havia um livro, aberto, com páginas feitas de algo que não era papel, nem tecido, nem couro. Era algo orgânico, vivo. A superfície respirava sob a tinta. As palavras pareciam frescas, escritas recentemente, e a caligrafia mudava de linha para linha, como se cada nome ali registrado tivesse sido escrito pela própria pessoa, no último momento antes do desaparecimento. Ela se aproximou devagar. Não havia ninguém ali, mas sentia olhos por toda parte. Os nomes nas paredes pulsavam. O livro parecia chamar. Na página aberta, havia 3 nomes. Um deles, o da mulher do espelho. O segundo, parcialmente apagado. O terceiro, completamente vazio. A pena descansava ao lado, manchada de vermelho. Não havia tinta no ambiente. Aquela marca fora feita por outro tipo de memória. Mariana estendeu a mão, mas hesitou. No instante em que seus dedos tocaram a lateral do livro, uma sensação invadiu o corpo. Um arrepio que não vinha da pele, mas de dentro. Como se algo a reconhecesse. Como se aquilo fosse mais do que um registro, fosse um contrato. As velas estremeceram. A sala escureceu. E ao fundo, atrás do altar, uma nova abertura surgiu. Alta. Sem portas. Sem luz. A entrada para o que vinha depois. Mariana não sabia mais se tinha um nome. Mas ainda sabia que havia cruzado a meia-noite. E agora, estava exatamente onde aquele lugar queria que ela estivesse. O novo corredor era largo, diferente dos anteriores. As paredes, feitas de pedra polida, refletiam a luz das velas mesmo sem estarem iluminadas. Era como se o lugar carregasse sua própria claridade, discreta, sem origem visível, apenas suficiente para guiar os que caminhavam ali. Mariana seguiu em silêncio, os passos leves, quase flutuando, como se os pés já não tocassem completamente o chão. A sensação era de leveza, mas também de ausência. Como se cada passo a afastasse mais daquilo que um dia foi. Não havia mais lembranças nítidas. Apenas flashes, uma janela com cortina branca, um riso distante, o cheiro de café recém-passado, e nada mais. Tudo se perdia, fragmentado, como sonho apagado ao despertar. O corredor terminou em uma sala circular, mas dessa vez, o centro era vazio. Nenhum altar, nenhuma vela, nenhum espelho. Apenas o chão de pedra negra, liso, e o som, um zumbido constante, grave, que não parecia ter origem física. Ele vibrava nos ossos, na base da nuca, no estômago. Era um som que não se ouvia com os ouvidos, se sentia com o corpo. Mariana se posicionou no meio da sala sem pensar. O corpo foi puxado até ali, guiado por algo que estava acima da compreensão, e quando seus pés tocaram o centro exato daquele espaço, o som cessou. E então, o chão tremeu. De forma suave, controlada, como uma respiração vindo das profundezas. A pedra sob seus pés começou a se abrir lentamente, revelando um círculo menor, como uma tampa se deslocando. Mariana não recuou. Apenas observava. Do centro, algo começou a emergir. Não era uma figura. Não era uma criatura. Era uma estrutura feita de fios escuros, cruzando-se como raízes secas. Subia devagar, moldando uma forma vagamente humana, mas sem rosto. Onde deveria haver olhos, apenas buracos. Onde deveria haver boca, uma fissura costurada. Os braços eram longos demais, pendendo ao lado do corpo como galhos sem folhas. A figura parou à frente de Mariana. Não dizia nada. Não se movia. Apenas existia. E ainda assim, a presença preenchia tudo. Foi nesse momento que Mariana entendeu. Aquilo não era um guardião. Nem uma entidade que julgava. Era o reflexo final de quem havia cruzado o tempo errado, de quem havia deixado o nome para trás,
de quem havia seguido os corredores mesmo quando os sussurros diziam para voltar. Era o que esperava no fim para aqueles que não sabiam mais quem eram. E quando a figura ergueu os braços lentamente, Mariana não se mexeu. Ela sabia. Estava diante de si mesma. Não da versão que um dia foi, mas daquilo que sempre esteve à espreita, esperando o momento em que ela deixaria de lembrar. A figura diante dela mantinha os braços erguidos, como se a envolvesse sem tocá-la. Mariana não se movia. Não por medo, isso já havia sido deixado para trás, mas por uma aceitação silenciosa. Ela compreendia agora que aquele era o momento final, não de morte, mas de transição. A entrega total da identidade. A última dobra da memória sendo virada para sempre. A sala escureceu por completo. Tudo o que restava era a pulsação leve e constante da presença diante dela, como se ainda houvesse um coração batendo, mesmo fora do corpo. E então, no meio daquele vazio absoluto, surgiu um som. Fraco. Familiar. Uma voz. Mas não era de Mariana. Era de uma mulher mais velha. Suave. Carregada de dor e ternura. Ela ainda pode ouvir. A frase não veio de um lugar específico. Preencheu o ambiente como fumaça. Mariana sentiu os olhos se umedecerem, mesmo sem saber exatamente por quê. A lembrança bateu como um sussurro distante, a voz da avó. A mesma que dizia para nunca entrar naquela igreja depois da meia-noite. A mesma que ficava em silêncio por longos minutos olhando para o nada, como se visse além das paredes. E naquele momento, Mariana viu também. Viu a infância. O quintal com o chão de terra. A cadeira de balanço na varanda. A mulher de olhos cansados, mas firmes, dizendo que certos lugares carregavam mais do que paredes, carregavam ecos. A lembrança veio como um jato de luz, forte demais para ser contida. A figura diante dela recuou levemente. A costura da boca vibrou. Os olhos ocos pareceram se encolher. Mariana não sabia como, mas algo dentro dela começou a resistir. Não era uma luta física. Era uma fratura. Uma rachadura que se abria no esquecimento. O nome que tentaram apagar, voltava, letra por letra, como se gravado na pele. Ela deu um passo para trás. A figura tremeu. O chão sob seus pés voltou a pulsar. E ao redor da sala, as paredes começaram a se retrair, como se fossem feitas de tecido, sendo puxadas para longe. A escuridão foi se afastando lentamente. Um brilho fraco surgiu ao fundo, revelando uma nova passagem. Mariana se virou. Sabia que ainda havia tempo. Não para escapar, mas para lembrar. E às vezes, lembrar era o que bastava para continuar existindo. Mariana atravessou a nova abertura como quem cruza o limite de um sonho. O corredor era mais claro, mas não por conta de velas ou qualquer fonte visível de luz. Era como se as próprias paredes emitissem um brilho tênue, suficiente para revelar o caminho, mas ainda envolto em sombras nas bordas, como se a realidade estivesse apenas parcialmente reconstruída. A cada passo, a sensação de leveza voltava. Os sentidos se reorganizavam lentamente. Ela ouvia o som de seus próprios pés, sentia o ar entrando e saindo pelos pulmões, a pulsação voltando ao ritmo normal. O nome, antes disperso como poeira, agora se formava com nitidez dentro dela. Mariana. Sim, ainda era Mariana. Mas não a mesma que entrou naquela igreja. O corredor terminou diante de uma porta de madeira gasta. A mesma porta por onde havia entrado horas atrás. Ou dias. Ou talvez anos. O tempo, ali, ainda era um mistério. Ao empurrá-la, encontrou resistência no início, como se a própria igreja não quisesse deixá-la sair. Mas a pressão cedeu. E a luz da madrugada invadiu o espaço como um sussurro de libertação. Do lado de fora, tudo estava exatamente como antes. O céu ainda escuro, mas com um azul fraco surgindo no horizonte. O vento frio tocando o rosto. O portão enferrujado entreaberto, como se nunca tivesse sido fechado. Mariana deu os primeiros passos para fora da igreja. O mato ainda alto, as pedras do caminho ainda cobertas por musgo. Nada havia mudado no cenário. Mas ela havia. Olhou para trás uma última vez. A igreja parecia adormecida. Silenciosa. Indiferente. Nenhum sinal do que aconteceu ali dentro. Nenhuma marca, nenhuma rachadura, nenhuma pista de que um espelho já refletiu alguém que não deveria estar ali. Mariana tocou o próprio pulso. A pele estava fria. Mas o coração batia firme. Foi então que percebeu algo no bolso. O relógio de bolso. Sem que tivesse consciência, ele havia voltado com ela. Ao abri-lo, viu os ponteiros parados. Meia-noite.
E por mais que tentasse, eles não se moviam. O tempo dentro dela ainda carregava um pedaço daquele lugar. E ela sabia que, de alguma forma, nunca mais seria completamente livre. O sol começava a nascer no horizonte quando Mariana alcançou o fim da rua. O bairro ainda dormia, as janelas fechadas, as luzes apagadas. A cidade parecia indiferente ao que havia acontecido naquela igreja. Como se o mundo lá fora não tivesse sido tocado pelo que existia entre aquelas paredes. Mas ela havia sido. E isso era impossível de ignorar. Mariana entrou em casa em silêncio. As chaves tremiam em suas mãos. A luz da cozinha parecia forte demais. O espelho do corredor refletia um rosto cansado, os olhos mais fundos, o olhar mais atento, mas ainda era ela. Ou pelo menos parecia. Foi quando percebeu. No pulso esquerdo, logo abaixo da dobra da pele, havia algo novo. Uma marca circular. Vermelha. Quase em forma de relógio. Como se o tempo tivesse deixado um selo gravado na carne. Ela tocou. Não doía. Mas era quente. Pulsante. No mesmo instante, o relógio de bolso, ainda em seu casaco, vibrou sozinho. Os ponteiros tinham se movido. Agora marcavam 0h01. Mariana congelou. A igreja não havia terminado com ela. A meia-noite tinha passado. Mas o que veio depois, estava apenas começando. E agora, o que acontece com Mariana? Será que ela conseguiu realmente sair daquele lugar? Ou trouxe algo com ela, algo que ainda não acordou? Se você quer saber o que vem a seguir, deixe aqui nos comentários. Quero a parte 2. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a continuação está mais perto do que você imagina. Mas cuidado, nem todo mundo volta da parte 2.